E aí, povo? Pessoal, é o seguinte, professor Jair na área de novo. Vamos continuar respondendo a prova paulista. Agora nós vamos continuar com as questões de 2025. Vamos começar com o segundo bimestre, primeiro ano do ensino médio, tá? Nós vamos fazer o seguinte, então. Certo, aí, ó. Química, primeira série, segundo bimestre. E essa prova aqui, ela começou pela questão de número 38. Essas questões aqui têm a ver com modelos atômicos, tá? Essa parte aí do segundo bimestre do primeiro ano. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre modelos atômicos, vamos além de modelo de Dalton, né? Ver um pouquinho dos outros modelos de criação e método científico. Então a primeira questão já fala o seguinte: a formação de elementos químicos é um processo fundamental que ocorre nas estrelas, influenciando não apenas a composição do universo, mas também a formação de planetas e a vida como conhecemos. Durante suas diferentes fases de evolução, as estrelas realizam reações nucleares intensas, criando elementos mais pesados a partir dos mais leves. Esse processo, conhecido como nucleossíntese estelar, é crucial para a geração de material no cosmos e para a diversidade química observada em galáxias distantes. Certo. Ele está falando sobre a nucleossíntese, né? Qual dos seguintes processos é responsável pela formação de elementos químicos em estrelas nas suas fases de nucleossíntese? Então, vamos só ver se a gente coloca aqui. Vou colocar aqui, tabela periódica. Isso. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos colocar aqui no Google Imagens aqui, só para ver. Beleza, olha só. Todos esses elementos químicos aqui, meus queridos. Só que tem um porém. Quando você está lá gerando os elementos químicos nas estrelas, eles se formam até o ferro por reações nucleares. Aquelas mesmas reações lá que acontecem nas famosas bombas atômicas, né? Mas é o seguinte: para formar todos esses elementos químicos aqui depois do ferro, esses mais pesados até o urânio, tem que acontecer a famosa explosão estelar, aquelas famosas supernovas, né? Então todos os elementos químicos após o ferro são formados em supernovas, mas até o ferro é formado pelas estrelas através de reações nucleares. Aí vamos ver. Vamos voltar aqui. Prova paulista. Nós temos o seguinte: que eles são formados por fusão nuclear de átomos de hidrogênio e hélio. Então, tá correto. Mas vamos ver as outras alternativas, mas a primeira já está correta. Fusão, gente, é justamente a união. Lembra do Dragon Ball? Quando eles faziam a fusão, se juntavam e formavam um outro ser? Os átomos é a mesma coisa, eles também fazem a fusão, né, e formam átomos maiores. No caso aqui, nos primórdios, no começo, os átomos de hidrogênio formando hélio, o que acontece no Sol, por exemplo. Fissão nuclear. Fissão, meus queridos, é quebra. Fissão nuclear é quebra, então não tem nada a ver. Decomposição de compostos químicos em alto calor. Não, calor, temperatura, não vai acontecer nada nem fusão de átomo, fissão de átomo. Isso aí são reações nucleares, tem uma outra natureza. Reações de oxidação nas atmosferas das estrelas.
Também não, tem nada a ver. Emissão de radiação eletromagnética pelas estrelas. A radiação eletromagnética não é suficiente para fazer aí a fusão dos átomos nas estrelas, tá? Ser uma carga de energia absurda. Então aqui nós temos a alternativa A. Vamos para a próxima. Nós temos então... Ai meu Deus, o que eu fiz aqui? Certo. Questão de número 39, da prova paulista. Helena está organizando sua estante de livros por tamanho, mas percebe que alguns espaços estão vazios. Ela nota que os livros seguem um padrão de altura crescente e, ao observar os espaços vazios, consegue prever o tamanho dos livros que faltam. Com base nessa analogia, qual cientista foi responsável por organizar os elementos de forma semelhante, prevendo a existência de elementos desconhecidos? Aí ele fala o seguinte. Vamos colocar aqui. Tabela periódica de Mendeleev. Certo. Tabela do Mendeleev, meus queridinhos, ela tinha espaços vazios. Não era sabido todos os elementos químicos da época. Mas vocês estão vendo aqui esses espacinhos vazios aqui? Ele previu a existência de elementos químicos. Essa aqui é a primeira tabela periódica aqui, ó. Se transformou depois na que a gente conhece, né? Mas como ele previu elementos químicos e como seriam as propriedades deles, isso foi o suficiente para colocar o nome de Mendeleev na história, né? Como criador da tabela periódica. Então, é o que ele fala ali no exercício. No exercício ele fala o quê? Que ele tentou organizar livros, né? Isso, a Helena, e deixou espaços vazios, prevendo a existência de livros faltantes ali da coleção, né? Aí ele pergunta o seguinte, ó, com base nessa analogia, qual cientista foi responsável por organizar os elementos químicos de forma semelhante? Johann Dobenheimer, ao propor a teoria das tríades. Não, Dobenheimer ele organizava de 3 em 3 aí os elementos segundo as características comuns. Como eu falei, nessa época aí, gente, não era descoberto tantos elementos químicos igual hoje, né? Hoje nós temos aí 118 elementos químicos, sendo os naturais até o urânio, né? E depois do urânio todos os artificiais, são os famosos transurânicos, né? E Mendeleev também não tinha descoberto tantos, mas tinha descoberto bem mais. Johann Newland a organizar as leis das oitavas. As leis das oitavas, gente, ele organizava os átomos de 8 em 8, baseado o quê? Nas notas musicais, né? Mas tem um porém, ele foi ridicularizado nessa época aí, porque como ele era músico e bolou essa ideia, o pessoal achou que isso não era muito científico, né? Até debochavam dele, falavam que era melhor organizar por ordem alfabética, mas aí não vem ao caso. Dmitri Mendeleev a organizar a tabela periódica. Sim, ele organizou e previu a existência de elementos químicos, deixando espaços vazios lá. Correto. Alternativa C. Mas a outra é o seguinte, ó, Henry Moseley. Henry Moseley, gente, ele viveu aí no começo do século XX, foi um brilhante cientista, ele melhorou a tabela do Mendeleev. Ele melhorou no seguinte aspecto. Tem alguns elementos químicos, o Mendeleev ele organizou
a tabela por ordem de massa atômica, do mais leve ao mais pesado. Então, a tabela está organizada aqui do mais leve para o mais pesado. Só que tem alguns casos aqui na tabela periódica. Em alguns casos que o mais pesado fica na frente do mais leve. Por exemplo, nós temos aqui o níquel e o cobalto, que não dá para ver a massa atômica deles aqui. E também do argônio. Vou colocar aqui, ó. E depois o potássio. A gente vê. O mais pesado está vindo antes do mais leve, né? Então, tem alguns casos na tabela periódica que isso não é verdade. Para ele poder colocar exatamente com as características iguaizinhas um embaixo do outro, veio o Moseley e falou que, olha só, os elementos devem ser organizados de acordo com a sua carga positiva no núcleo. Ele chamou de número atômico. Nada mais é o quê? Que é a quantidade de prótons que tem aquele elemento, tá? Então, por exemplo, o hidrogênio tem 1 próton, o hélio 2 prótons, o lítio 3, o berílio 4 e assim sucessivamente. Então está em ordem de número atômico, de carga positiva que tem no núcleo. Para corrigir esse erro aí das massas atômicas aí na tabela, tá? Mas não foi ele que propôs a organização da tabela periódica, ele só melhorou esse aspecto aí. Mas só que o Henry Moseley, meus queridinhos, aconteceu uma coisinha com ele desagradável, né? Em 1914 teve a Primeira Guerra e ele foi lutar na Primeira Guerra e morreu, né? Então foi um grande cientista que a gente perdeu devido à guerra. Hillenbrand, ao diferenciar metais e não metais como o fósforo. Não, isso aqui não tem nada a ver com a analogia que foi feita aqui. Então é a alternativa C mesmo de Dmitry Mendeleev, tá? Vamos para a próxima questão de número 40. Tem a ver com o modelo atômico, né? O modelo científico, perdão. A questão de número 40, ele fala o seguinte: durante uma aula de química, os estudantes foram convidados pela professora a considerarem as diferentes etapas do método científico, conforme imagem abaixo. Essa imagem aqui, ela mostra o seguinte: você faz uma observação, dessa observação você pesquisa sobre o tema, aí com a sua pesquisa você formula uma hipótese do que poderia ser aquele fenômeno. Depois você testa a sua hipótese com experimentos, analisa os dados do experimento e depois reporta as conclusões. Só que essas conclusões elas podem refutar ou confirmar a sua hipótese. Tem muitos que falam que a gente coloca o quê? As conclusões para confirmar a hipótese. Não, a gente pode refutar uma hipótese também, né? Então isso aqui consiste o quê? No método científico. Todas as etapas bonitinho, né? Para entender melhor esse processo, eles discutiram o que seria uma hipótese. Então, a hipótese você viu que é uma das etapas do método científico, não é todo ele, né? Assinale a alternativa que descreve corretamente o que é uma hipótese. Alternativa A. Uma explicação geral que integra várias observações e resultados confirmados. Não tem nada a ver com resultado. Hipótese vem muito antes de qualquer resultado. Um resultado consistente, também não. Uma suposição inicial que pode ser verificada por meio de testes experimentais, com certeza. Nós temos aqui a alternativa C. Ó. Uma hipótese é o que poderia vir a ser aquele fenômeno. Então é uma suposição inicial, perfeito, que pode ser verificada. D. Um modelo visual que representa teorias científicas complexas. Não tem nada a ver. Uma verdade absoluta. Olha, verdade absoluta e método científico são coisas que não combinam, tá?
Então, ciência tem a ver com verdades momentâneas. A partir do momento que você evolui na ciência, no conhecimento, e vê que determinadas explicações não explicam mais o fenômeno, você tem que ou abdicar totalmente ou parcialmente daquela teoria e tentar bolar algo novo para tentar explicar o fenômeno, né? Então, verdade absoluta e ciência são coisas que não combinam. Então, alternativa C. Vamos para a próxima. Questão de número 41. Pedro está encapando um caderno com plástico transparente. Ao analisar a superfície, ao alisar a superfície com as mãos para evitar bolhas, né, ele percebe que pequenas partículas de poeira começam a grudar no plástico. Intrigado, ele tenta sacudir o plástico para removê-las, mas elas parecem presas por uma força invisível. Esse fenômeno é explicado pela eletricidade estática durante o atrito. Então, o que ele faz? Ele coloca um plástico lá para revestir o caderno, ele começa a esfregar para tirar as bolhas. No que ele está atritando, ele gera eletricidade estática e partículas pequenininhas começam a grudar no caderno pela essa eletrização. A compreensão desse tipo de fenômeno foi aprofundada com descobertas feitas por cientistas, como Joseph John Thomson, e por meio de seus experimentos de raios catódicos, identificou partículas subatômicas. Com base nesse contexto, pode-se afirmar que o fenômeno observado por Pedro está... Alternativa A, relacionado à indivisibilidade dos átomos constituintes do plástico. B, relacionado às proporções químicas em relação com partículas subatômicas. C, relacionado ao número de átomos de seus elementos químicos constituintes do plástico. D, relacionado às cargas positivas que foram descobertas em prol da conservação das massas dos átomos. E E, relacionado à transferência de cargas elétricas, e ajudou os cientistas a compreender melhor a estrutura do átomo. Então é o seguinte, o Joseph John Thomson aqui, ele criou um modelo atômico onde o átomo é uma esfera maciça com carga positiva e tem elétrons incrustados com carga negativa no átomo. Então, o modelo atômico dele já explica fenômenos como eletricidade, né? Mas o que chega mais próximo aqui a explicar esse fenômeno é a alternativa E, relacionada à transferência de cargas elétricas, e ajudou os cientistas a compreenderem melhor a estrutura do átomo. Tem nada a ver com esses outros aqui, ó. Então tem nada a ver com indivisibilidade do átomo, proporções químicas. Não vai explicar por que as partículas estão grudando. O que vai explicar são as cargas elétricas, que é a alternativa E, relacionada à transferência de cargas elétricas. Tá? Então, alternativa E. 42. Outra questão referente a modelos atômicos. A evolução dos modelos atômicos, com o passar dos anos, trouxe uma imagem sempre mais detalhada da construção da matéria, conforme demonstrado na imagem a seguir. Eu tenho aqui o modelo de Dalton, que é uma esfera maciça. Então, cada elemento difere um do outro pelo tamanho das esferas. Então, o átomo de hidrogênio tem um tamanho, o átomo de hélio tem outro tamanho, e de lítio tem outro, e assim sucessivamente, né? Só que são esferas maciças. O de Thomson, ele já explica a eletricidade. Que o átomo dele é uma esfera maciça, com carga positiva, mas tem elétrons incrustados com carga negativa, colados aqui
ao redor dele. O de Rutherford já explica a radiação, né? Fenômenos como raio-x, por que determinadas radiações atravessam determinados materiais e outros não. E o átomo ele tem um núcleo com carga positiva pequenininho e os elétrons ficam orbitando, girando ao redor do núcleo com carga negativa. E tem grandes espaços vazios onde a radiação consegue passar por entre eles, né? E a radiação que não consegue, ela interage com o núcleo e é refletida, né? Então explica o fenômeno desse tipo aí. Quanto aos modelos de Dalton, Thomson e Rutherford, haviam proposto assinalar a alternativa correta. E temos a alternativa A. O modelo de Dalton viu os átomos como estruturas formadas por elétrons, prótons e nêutrons. O modelo de Rutherford mostrou que o átomo apresenta um núcleo pequeno e positivo e uma eletrosfera grande e negativa. Então, o primeiro já está errado, porque não fala nada de elétrons e prótons, o modelo de Dalton. O modelo de Rutherford mostrou que o átomo apresenta um núcleo pequeno e positivo e uma eletrosfera grande e negativa. Está correto. Um núcleo pequeno e positivo e a eletrosfera grande e negativa devido aos elétrons. B está correto. Vamos ver os outros para ter certeza, tá? Aqui já vamos marcar o B. O modelo de Thomson, ou pudim de passas. Esse pudim de passas aqui é curioso, tá? Isso aqui é a tradução do português. Mas, como o Thomson ele era inglês, lá é um outro tipo de doce, tá? Então não é um pudim, não é bem um pudim, é como se fosse um panetone, né? Panetone não tem as uva passas ali grudadas nele. Então seria mais ou menos isso o modelo dele, né? Agora um pudim é uma coisa redonda com um buraco no meio e tal, não seria bem isso. Mas tudo bem, tá? Explicava os elétrons como partículas que orbitam. Não, o modelo de Thomson não fica orbitando, é o de Rutherford. O modelo de Dalton defendia que os átomos de elementos distintos podem ser indistinguíveis. Não, eles são distinguíveis. Por quê? O que vai mudar de um elemento para o outro, como eu falei, é o tamanho do átomo no modelo de Dalton. Então, eles têm como se distinguir pelo tamanho. O modelo de Rutherford foi o primeiro a introduzir o conceito de núcleo atômico, que é constituído por partículas negativas. Errado, o núcleo tem partículas positivas, que são os prótons. Então, aqui nós temos a alternativa B. Vamos para a próxima. Questão de número 43, da prova paulista. Em um laboratório escolar, os estudantes receberam a seguinte tabela incompleta e precisavam completá-la usando os conceitos de número atômico V, número de massa A e prótons e nêutrons. Então, o que número atômico tem a letra Z e número de massa tem a letra A para representar? Isso daí, gente, tem a ver com a língua alemã, né? Quando a gente fala de química, os alemães são fantásticos em química, né? Então, massa atômica, essa letra Z aqui vem do nome em alemão. Eu não vou saber pronunciar ainda mais alemão, mas por isso que tem a letra Z aqui, ó. O número de massa, A, também tem a ver com o nome em alemão, tá? Então, o núcleo, a massa atômica é a soma do número de nêutrons e prótons, tá? Aí, ele pergunta o seguinte: considerando a tabela acima,
Os espaços a serem preenchidos pelos estudantes, é correto afirmar que... Vamos ver o que falta aqui. Número atômico, 6. Número de prótons, aqui não tem uma interrogação. E o número de nêutrons é 6. Se o número de massa é igual o número de prótons mais o número de nêutrons, então 6 mais quanto que dá 12? 6. Então aqui é 6 também. Correto? E aqui está faltando o número de massa. Se eu sei que é esse mais esse, 7 mais 7, e o número de massa é igual a 14. Então, a massa atômica está toda concentrada no núcleo, tá? Os elétrons, a massa é tão pequenininha que a gente despreza. A gente não considera, tá? É como se fosse, olha, eu tenho 76 quilos. Aí você fala, não, mas... E o seu óculos? Aumentou 5 gramas. Ah, não, é 75 quilos. 76 quilos. A gente vai lá e desconsidera. Aqui é a mesma coisa. A massa dos elétrons é tão pequenininha que a gente considera só a massa do núcleo, como sendo a massa atômica. Então, por isso que no núcleo tem prótons e nêutrons. Então, a gente soma e tem a massa atômica do átomo, tá? Aí, beleza. Ele fala o seguinte. O número de massa do nitrogênio é 21, pois ele é obtido somando os prótons e elétrons do núcleo, desconsiderando a eletrosfera. Ó, a gente viu que não é 21, 14. Eu tenho nitrogênio e eu tenho carbono. O número de massa do nitrogênio é 7. O número de massa do nitrogênio, ele fala que é 7. A gente viu que ó, o número de massa do nitrogênio é 14, não é 7. O número de prótons pode variar dentro de um mesmo elemento, o que afeta sua posição na tabela periódica, se tornando um isótopo. Não. O número de prótons de um mesmo elemento, ele não varia. Isso aqui é interessante, isso aqui é pertinente. Ó. Isótopo, iso é igual, tá? A gente tem esse prefixo iso. Então, isótopo é a mesma quantidade de prótons. O que muda, então? Os nêutrons. Então, isótopos têm a mesma quantidade de prótons e diferente quantidade de nêutrons, tá? Então, tá errada também. O carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. Vamos ver se é verdade. O carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. Correto. Vamos ver se o resto está certo. E os elementos são organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Correto também. Lembra do Henry Moseley que eu falei lá? Que morreu na Primeira Guerra? Ele arrumou a tabela do Mendeleev. Deixou de ser por ordem crescente de massa atômica para ser em ordem crescente de número atômico. Critério essencial para sua organização. Perfeito. Alternativa D. Vamos só ler aí só para ter certeza. O posicionamento dos elementos na tabela periódica depende somente de suas propriedades químicas, sem relação com o número atômico. Não. Eles são organizados também de acordo com as propriedades químicas, mas só que tem relação com o número atômico, sim. Eles têm um número atômico crescente, estão em ordem de número atômico crescente, então está errado. Então, a alternativa D da questão de número 43. Vamos para a questão de número 44, meus queridinhos.
Os fogos de artifício utilizados em eventos pirotécnicos produzem explosões coloridas e impressionam os espectadores. Essas cores são geradas pela interação entre a energia liberada e os elétrons presentes nos átomos dos compostos químicos, que, ao serem excitados, emitem radiação em diferentes comprimentos de onda. Esse aqui é o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, meus queridos, os elétrons ficam orbitando aqui em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Eles não saem dessa órbita aqui. Quando eles recebem energia, eles saltam para uma órbita mais energética, mais externa. Só que eles não ficam ali para sempre, então eles vão orbitando ali. Quando eu deixo de fornecer energia, ele retorna para a órbita, e essa energia que ele recebeu, ele libera na forma de radiação eletromagnética. Pode ser radiação também que a gente consegue enxergar, né? Considerando o modelo atômico de Bohr e sua explicação para a emissão de luz, qual das seguintes alternativas pode descrever corretamente esse fenômeno? E qual fenômeno que é? É o de fogos de artifício. Você vai lá, fornece energia através da explosão e ele emite energia na forma de luz. Os elétrons se excitam, voltam e liberam luz, que é o que a gente enxerga do fogo de artifício. Aí, dependendo da camada que tiver o elétron, ele vai emitir a luz de uma cor. Então, se eu coloco elementos com camadas com níveis energéticos diferentes, vai ter cores de fogos de artifício diferentes. E nós temos aqui: os elétrons permanecem numa camada fixa de energia sem transitar para uma outra camada. Não, isso aqui, eles ficam na camada fixa, mas quando eu forneço energia, ele faz um salto quântico. É o que mostra aqui, ó. Forneço energia, ele vai para uma camada mais externa. Quando ele deixa de fornecer, ele volta e libera energia em forma de radiação. B. Quanto maior for a energia fornecida ao átomo, maior será o número de elétrons liberados pela explosão. Não, os elétrons não são liberados pela explosão. A radiação é liberada pela explosão. Após ela acontecer, os elétrons retornam e é liberada a energia na forma de radiação, que é o que a gente enxerga. A luz emitida pelos fogos de artifício é formada apenas por reações químicas e não contém transições eletrônicas. Não. Quando um elétron absorve energia, ele pode saltar para uma camada mais externa, que é o que a gente falou. Ao retornar à camada inicial, emite energia na forma de luz. Perfeito. Alternativa D. Só vendo a alternativa E só para ter certeza. O modelo de Bohr não resolve a especificidade da luz de emissão, porque não leva em consideração a estrutura do núcleo do átomo. Então, mas a emissão tem nada a ver com o núcleo do átomo, tem a ver com a eletrosfera mesmo. Então, não é a alternativa E, é a alternativa D. Perfeito. Então, estão 44, alternativa D. E vamos para a questão de número 45, meus queridinhos. Fala o seguinte: a tabela abaixo representa a distribuição eletrônica em camadas de 3 elementos químicos no estado fundamental. Temos aqui camada K, L e M. Aí a camada K comporta 2 elétrons, a L aqui está com 4 elétrons. Aqui, esse elemento aqui, ele tem um número atômico 6, tá vendo? Então, ele tem 6 prótons, isso quer dizer que ele tem 6 elétrons também. Essa forma neutra. Esse elemento Y aqui, estou colocando de forma genérica, tá? Não estou falando qual elemento que é. Tem 11 elétrons e 11 prótons. Eles estão distribuídos nas camadas, ó. Então tem 2 elétrons na primeira camada e 8 na segunda e 1 na terceira.
somando aqui, 8 mais 2, 10, mais 1, 11, né? Exatamente o que tem aqui. E esse último elemento, ele tem 17 elétrons. Sendo distribuídos, vai ter 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na última camada. Aí o que ele pergunta é o seguinte. Analisando a tabela, assinale a alternativa correta. Primeiro é o seguinte, o que tem a ver com esse negócio de camada? E o elétron? Os elétrons, o átomo ele tem um núcleo positivo, e os elétrons eles estão orbitando ao redor do núcleo em camadas ou níveis de energia. Que coisa horrível. Só que cada camada cabe uma quantidade de elétrons determinada, tá? É isso que mostra aqui. Quando eu chego na quantidade máxima, eu tenho que completar os elétrons que na outra camada e na outra camada, e assim sucessivamente, né? Ele fala o seguinte, o elemento X possui número atômico 6 e pertence ao terceiro período de valência. O elemento X ele tem só 2 períodos. O que seria período? Vamos voltar para a tabela periódica. Tabela periódica, meus queridos. O elemento, quanto mais níveis de energia, mais elétrons ele tem, ele vai ficando maior, vai aumentando o seu raio atômico, Então, todos os elementos da primeira linha, ele tem um período, um nível de energia. Da segunda linha, nós chamamos de segundo período ou segundo nível de energia. Pode ser organizado de forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? 7 linhas, ou pelas letras também. K, L, M, N, O, P, Q, assim sucessivamente, tá? Então, para você ver, voltando aqui, o elemento X, ele tem somente 2 níveis de energia, tá vendo? Ele não tem elétron para ir para um terceiro período. Então ele está falando aqui na questão que ele pertence ao terceiro período. Não, o X não pertence ao terceiro período, tá? O elemento X pertence ao segundo período e apresenta 4 elétrons na camada de valência. Então vamos ver, ó. Ele pertence ao segundo período. Perfeito. E ele tem 4 elétrons na camada de valência, na última camada. Vamos ver o próximo. O elemento Y pertence ao segundo período e é classificado como um metal estável e pouco reatível na valência. Olha, o elemento Y, ele não pertence ao segundo período, ele pertence ao terceiro. Então já está mentindo aí. A alternativa B é a que está correta aqui, tá? Mas só que vamos ver as outras para ter certeza. O elemento Y e o elemento Z pertencem ao mesmo grupo. Tá vendo aqui, ó? O elemento Y tem 1 elétron na última camada e o Z tem 7. Então, uma das coisas da tabela periódica é o seguinte. Os elementos representativos. Vamos ver. Elementos representativos. Olha só que legal. Então, o elemento tem 1 elétron, ele está aqui na primeira coluna. O elemento tem 7 elétrons, ele está aqui na coluna 17, na última camada. Se ele tem 2 elétrons, ele está aqui na segunda coluna aqui, ó. Se ele tem 3, ele está na coluna 13, 4 na coluna 14, assim sucessivamente até a coluna 18, tá? Isso
Funciona pelos elementos representativos. São esses aqui, ó, SP, tá vendo? Os elementos de transição não obedecem essa ordem aí. Então, eles não estão na mesma coluna, tá? O elemento Y e o elemento Z pertencem ao mesmo grupo, pois possuem duas camadas eletrônicas. Não. O Y e o Z, eles têm 3 camadas eletrônicas. Ó. 3 níveis de energia. O elemento Z apresenta configuração eletrônica idêntica de um gás nobre. Não. Para ter uma configuração de um gás nobre, essa última camada aqui tinha que ter 8 elétrons. Se não tem 8 elétrons, ou 2 na primeira ou 8 na última. Como não tem, então não tem a mesma configuração de um gás nobre. Então aqui é a alternativa B. O elemento X pertence ao segundo período e tem 4 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada, tá? Correto. Então, terminamos por aqui. Olha que maravilha. Bem tranquilinho. Então, respondemos aí mais uma prova paulista, meus queridos. E não esqueçam aí de dar um like, de dar um joinha, beleza? Compartilhar. E é isso. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima correção.